Voltamos para o terceiro e último bloco do programa Polêmica. Estamos aqui com o pastor Carlos Magalhães. Pastor, dízimo e oferta. Mas antes deixa eu dizer, ilustrar um pouco a pergunta para ela não ficar muito crua. João, seu vizinho está passando necessidade. Está precisando de 3 cestas básicas, está precisando de umas roupas. Ah, mas eu não posso ajudar ele não. Mas você tem condições de ajudar? Não, o dinheiro que eu tenho aqui, eu tenho para dar o dízimo à igreja. Ué, mas esse mês você não dá, está fazendo caridade da mesma forma. Não, vou dar o dízimo à igreja. E aí, pastor? Olha, Cláudio, eu vou ser bem sincero. Acho que não é digno eu ter alguém próximo de mim passando necessidade e eu usar o meu dinheiro para qualquer outra coisa e não resolver aquele problema emergencial. Assim, você inclui nisso, inclusive, o dízimo e a oferta? Incluo tudo. Qualquer coisa. É inadmissível o meu vizinho não ter o que comer e eu sair para lanchar. Entendeu? Uhum. Não é admissível. Então, no caso de alguém passando necessidade, eu não me sinto nem numa polêmica. Não me sinto na polêmica. Eu acho que a pessoa é mais importante do que a instituição. Não é, parafraseando o próprio Senhor, né? Não, a instituição, a pessoa não foi criada para a instituição, nem a instituição que serve a pessoa. Embora eu ache que o dinheiro dado na igreja deveria ser para abençoar as pessoas. A igreja, quando recebe dízimos, ofertas, ela deveria pegar esse dinheiro para abençoar os semelhantes. E ela abençoa os semelhantes de muitas maneiras, inclusive fazendo a manutenção da sua própria estrutura, né? Porque a igreja tem um templo, né? Tem um prédio que precisa ser limpo, gasta energia e tal. Mas a prioridade de qualquer dinheiro, Cláudio, tanto de dízimo como de oferta, tanto de dinheiro que eu e você recebemos com o fruto do nosso trabalho, é abençoar o próximo. Então, nesse caso, certo? Nesse caso de que há alguém padecendo necessidade, essa pessoa se torna prioridade absoluta do meu dinheiro. Acho que não precisa nem pensar 2 vezes. Isso é uma posição sua? Minha. Conhece pastores que pensam diferente? Não sei, eu nunca perguntei dessa maneira, uma pessoa com muita necessidade. Eu não sei responder. Por mim, eu falo tranquilo. Eu concordo perfeitamente com a sua colocação. Mas você acha que as igrejas, né, não estamos falando de igreja específica nenhuma, mas as igrejas evangélicas precisariam, de repente, mostrar esse lado extremamente caridoso, que às vezes as pessoas, até por falta de estímulo, se equivocam e às vezes deixam de ajudar alguém e entregam o dinheiro à igreja? Você acha que a igreja faz esse papel caridoso, de posicionamento tão caridoso como você acabou de colocar que é o seu, que eu concordo plenamente? Eu vejo a igreja abençoando muitas pessoas. Poderia abençoar mais? É possível que sim. Mas eu acho o seguinte, o que a igreja deveria fazer e pregar é que a caridade é o sangue que corre na veia da fé cristã. Não há cristianismo sem caridade. É por isso que eu acho uma coisa falha. Se a igreja cresce, por exemplo, a justiça social deveria crescer também. Quando isso não acontece, há algum problema com o crescimento da igreja. Então, por exemplo, nós vivemos num país cristão. A maior parte dos brasileiros são cristãos. Esse cristianismo está precisando de avivamento, né? Por exemplo, não faz sentido eu adorar a Jesus Cristo, que deu a sua vida
pelos necessitados e ter pessoas passando fome no Brasil. Não é uma questão institucional, é uma questão de conversão da cristandade. A cristandade precisa se converter ao próximo. A gente fala muito de Deus. E o outro? Porque não é possível amar a Deus sem amar o próximo. Eu acho que isso há um pouco de déficit na igreja, assim, e precisa mudar. Não na igreja evangélica, Sim. na igreja de Cristo. Precisa mudar. Até porque, desculpa, acho que a gente vai ser cobrado. O parâmetro de julgamento não é a religião. Mateus capítulo 25 diz que quando nós formos julgados por Deus, quando nós nos encontrarmos face a face com Ele, Ele vai perguntar para a gente: você deu comida para quem não tinha? Você foi visitar quem estava enfermo? Você cuidou de quem precisava? Ele não vai perguntar para você: ei, você foi na igreja domingo? Você entregou o dízimo? Você orou muito? Você era um dizimista fiel? Você ofertava? Você contribuía para isso e para aquilo? Ele não é isso. Mateus diz que o parâmetro de julgamento é o tratamento e a maneira, o tratamento que nós damos aos necessitados e a maneira como nós nos engajamos neles. Então, ou a igreja se engaja, ou o julgamento vai ser pesado contra nós. Pastor, vamos falar de uma figura específica, Papa Francisco. Muitos disseram que, eu não sei como é que funciona o sistema, né, lá de eleição, mas muitos disseram que a escolha do Papa Francisco foi justamente para tentar resgatar católicos que estavam migrando para outras religiões, inclusive para a evangélica. E ele cita, o Papa cita, no começo, quando ele estava prestes a ser empossado, digamos assim, que ele visitou a casa de uma católica e perguntou a ela onde estava Nossa Senhora. E ela falou que estava dentro do armário, trancada. E ele perguntou por quê. E ela falou que o distanciamento que ela estava sentindo da igreja que ela tinha fé com Jesus fez com que ela começasse a perder a fé. Ele deu isso como exemplo para mostrar a necessidade do resgate da igreja. E as suas palavras, os seus atos, as suas condutas, me parece ser uma pessoa especial no que tange à caridade, no que tange ao enfoque. Como a leitura que o senhor faz do Papa Francisco, da importância dele dentro do cenário religioso, independente de ser ele um líder da Igreja Católica? Eu fico feliz com essa pergunta para ter oportunidade de falar sobre esse homem. Ele é uma referência na minha vida. Eu olho para as suas atitudes, eu olho para a maneira como ele fala, como ele sente a dor do próximo, e eu penso, eu quero ser como ele. Ele é um grande pastor. Ele é um grande orgulho. É orgulhoso para mim. É alegria para mim olhar para ele e pensar, poxa, nós estamos do mesmo lado. Nós amamos o mesmo Senhor, nós servimos ao mesmo Senhor. Eu fico muito feliz por ele ser nesse tempo o Papa, e fico feliz por estar vivo na época em que esse homem é o Papa. Eu brilho os olhos, assim. Ele te fez mudar um pouco a concepção sobre a Igreja Católica? Não, ou foram os seus atos específicos dele que o engrandecem em relação a você? Não, sempre amei a Igreja Católica. Sempre achei a Igreja Católica uma bênção. E eles são meus irmãos, como os irmãos de outras igrejas são meus irmãos. Eu nunca tive esse problema. Nunca tive nenhum tipo de problema com a Igreja Católica. Eu peço a Deus que a Igreja Católica seja cada dia mais um instrumento na mão dele, uma bênção dele para a humanidade. Peço a Deus que a Igreja Batista, que é a igreja que eu pertenço, aonde eu sirvo a Deus, seja um instrumento de Deus na mão da humanidade. Porque o que nos divide é infinitamente menor do que o que nos separa.
o católico ama a Jesus. Eu amo a Jesus. Isso é o suficiente para nós nos olharmos e nos reconhecermos como irmãos. E para mim, é só isso que importa. Nós falamos de uma pessoa física do Papa, que eu também adoro, acho que foi um momento maravilhoso. A gente já tem 1 minuto, mas eu preciso fazer uma pergunta. 2 perguntas ainda, mesmo que estoure o horário. O trabalho do Chico Xavier, em termos de caridade, em termos de pessoas, tem que ser rápido porque a gente não tem muito tempo. O que o senhor acha do trabalho desse homem que esteve na Terra? Essa é uma pergunta difícil porque eu não sei dizer, eu não conheço a história. Mas o que eu sei do Chico Xavier é que ele era um homem amoroso, bondoso, não é isso? Que procurava ajudar as pessoas, mas eu de fato não sei. Eu não conheço a biografia do Chico Xavier, não conheço a história dele. A única coisa que eu sei é que as pessoas o reconhecem como uma pessoa muito boa, uma pessoa caridosa, amorosa, mas eu nem sei o que falar, não sei. Vamos terminar com uma pergunta e depois você faz a sua consideração final. Por que é tão difícil perdoar? Perdoar é difícil porque é antinatural. Eu acho que a nossa natureza nos chama para a vingança, nos chama para o confronto. É aquela coisa do pecado. Porque perdoar significa perda. Perda seria esquecer. A gente esquece. Eu gostei disso, de que perdoar significa perda. Perda é perder, esquecer. Mas eu discordo do fato de que perdoar é esquecer. Não, perdoar não é esquecer. Perdoar é você lembrar e ainda assim nutrir amor por aquela pessoa que fez com você. Perfeito. Pastor, eu quero agradecer muito o seu carinho, a sua atenção. Tenho certeza que foi uma entrevista abençoada e que você faça as suas considerações finais, porque a gente já estourou o tempo. Queria agradecer também por estar aqui, agradecer pelo convite e desejar a você todas as bênçãos de Deus, que o Senhor Deus lhes abençoe, em nome de Jesus. Estamos terminando mais um programa Polêmica, maravilhoso, e até semana que vem com mais um entrevistado.